tá tudo bem? Mais uma vez aqui no canal Maíra Santônio. Meu nome é Maria da Conceição dos Santos Antônio. Ok, então mais uma vez aqui, não é? Para falarmos então da pedagogia e da didática, tá? Eu, só para fazer recordar do vídeo passado, não é? Os outros dois vídeos que eu fiz. No primeiro vídeo falei da pedagogia e da didática, defini as duas palavras. E no vídeo a seguir, não é? Eu falei da motivação, porque nas fases didáticas de uma aula temos 3 ou 4 fases, que são a motivação, não é? O desenvolvimento, a consolidação e o controle e avaliação. Hoje vamos falar do desenvolvimento, tá? Desenvolvimento de uma aula. Então, mas não se esqueçam, tá? Dá uma ajudinha ao canal, subscreva-se, dá o like e compartilhem, tá? Então não se esqueçam de ajudar o canal. Vamos falar então do desenvolvimento. O desenvolvimento não é numa aula. O desenvolvimento numa aula é a parte, não é, da aula em que o professor explica a matéria e desenvolve a matéria, não é? Eu tenho um tema, eu te dou um tema. Tem esse tema aqui, desenvolve esse tema. Então eu vou pegar, vou fazer uma redação, vou desenvolver o tema. Na parte didática de desenvolvimento, o professor aí desenvolve o tema. Se ele já sabe, se ele já introduziu, já fez a motivação, já motivou os alunos, já estão todos motivados, já fez a introdução, não é, do tema, agora ele vai desenvolver. Depois dele motivar os alunos, não é, ele faz a introdução do tema. Quando ele faz a introdução, ele escreve lição, unidade, sumário e a data no quadro, tá? Depende muito também do professor. Pode ser que ele não escreva a lição, nem escreva a unidade, mas o sumário não pode faltar. Ele pode escrever sumário, tá? E a data no quadro. É nessa parte, então, que ele começa já a escrever a matéria no quadro, no desenvolvimento. Começa já a desenvolver a matéria, não é, escrevendo, então, no quadro a matéria, tá? Vai explicar, não é, como é que nós podemos... Vai explicar como é que nós podemos definir o tema, vai falar do conceito, vai falar de outras coisas mais. E à medida que ele vai explicando, não é? À medida que ele vai explicando, ele vai perguntando se os alunos estão a entender a matéria, tá? Então, existem duas maneiras também, desenvolvimento também existem duas maneiras. O professor introduz o tema, não é? Desenvolvimento, ele explica, tá? Explica aí uns 10 minutos ou 5 minutos também. E depois, nos outros 10 minutos, ele dita a matéria, porque tem que ficar algo registrado. Os alunos têm que registrar no caderno algo, tem que registrar no caderno a definição, ou então algum exercício, ou melhor, algum exemplo, não é? O aluno tem que registrar no caderno, tá? Então, o professor é que sabe, se explica a matéria, tá? E depois dita algo para registrar no caderno, ou então se explica 1 minuto, 2 minutos, depois dita, depois volta a explicar, depois dita outra vez, depois volta a explicar e depois dita outra vez. O professor é que sabe se faz essa intercalação, ou então explica de uma vez e dita. Ou então o professor também pode fazer assim, pode ditar a matéria e depois explica. Então, existem várias maneiras, então, do desenvolvimento de o professor desenvolver a aula. Aí os alunos já estão motivados. Então eles só estão já à espera que o professor explique a matéria e que deixa algo registrado no caderno da definição, conceito, exemplos, não é? É aí o desenvolvimento onde o professor faz então a explanação de tudo, não é, sobre o tema, de tudo que está baseado no tema, ou de tudo que o tema fala, tá? Então, aí os alunos têm que fazer o que? Os alunos prestam atenção, os alunos têm que prestar atenção à aula, têm que prestar atenção à explicação do professor. E quando o professor diz, vamos escrever alguma coisa, os alunos têm que escrever, têm que registrar no caderno aquilo que o professor vai ditar sobre o tema que ele está a dar. Às vezes o professor escreve no quadro, também o professor também pode escrever no quadro. O professor explica a matéria e vai para o quadro e escreve, não é? Normalmente, nas primeiras classes, nas classes de pré, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, tá? Aí o professor escreve no quadro a matéria. Ele explica, escreve no quadro a matéria. Agora, sétima, oitava, não é, nona, décima, até 13ª, o professor já pode explicar e ditar a matéria. Explicar, ditar, explicar, ditar. Ou então, explicar, depois ditar de uma vez também a matéria. Ou então, ditar e depois explicar a matéria.
tá? Então, na pré, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta, o professor explica a matéria e escreve no quadro. Na pré, primeira, segunda, terceira até quarta classe, aí o professor, para além de explicar a matéria, pode também levar ilustrações, pode levar brinquedos, pode levar cartolinas com desenhos para ilustrar aquilo que que ele vai dar, da aula que ele vai dar. Pode levar um desenho, uma cartolina com desenho do tema que ele vai dar. Não é? Na sétima, oitava e nona, o professor também pode levar alguma coisa, pode levar um objeto. Os alunos ficarem mais motivados, um objeto para mostrar, para demonstrar, não é? Alguma coisa que está relacionado com o tema. Também pode fazer isso. Na nona, décima primeira, 12ª, 13ª, aí o professor também pode pegar também, pode levar também alguma coisa para ilustrar. Mas no desenvolvimento é onde se faz toda essa inter-relação, não é, do tema. É no desenvolvimento onde se faz isso. E aí o aluno presta atenção. O aluno escreve, registra, não é, algo que o professor dita. Se tiverem no laboratório, por exemplo, também, no desenvolvimento também, se tiverem no laboratório, o professor também demonstra, explica, não é? E se tiver alguma coisa para registrar também, o professor dita e o aluno no caderno registra também tudo que o professor tiver a explicar. Então, numa aula, no desenvolvimento é onde se faz essa inter-relação, é o que se faz essa inter-relação entre aluno e professor. Ali o aluno pode também dar alguma opinião, se for um tema que ele já conhece, né, da vida, do cotidiano, o aluno também pode dar uma opinião, o professor ou concorda ou discorda, depende muito se a opinião estiver certa, não é? O professor ou discorda ou concorda. Então é aí no desenvolvimento onde se faz já é onde se desenvolve a matéria, onde se constrói o conteúdo. É por isso que se diz que a parte do desenvolvimento é a parte da construção de conteúdo, porque é aí onde o professor, não é, vai explicar e vai construir o conteúdo para dar então aos alunos. Ele explica, não é, e faz a construção do conteúdo para ditar, para deixar algo registrado para os alunos. Tá? É aí no desenvolvimento onde se faz toda a inter-relação entre a matéria, aluno e professores, onde faz todo um desenvolvimento, faz mesmo essa palavra, faz um desenvolvimento, não é, daquele tema que ele já deu. Na aula, por exemplo, de monômios, não é? Aí no desenvolvimento é onde eu vou definir o que é um monômio, vou definir o que é um polinômio, não é? Vou exemplificar, vou explicar com exemplos o que é um monômio, vou resolver exercícios também, não é? E aí no desenvolvimento eu vou fazer tudo. Na aula de geometria é a mesma coisa. Na aula de geometria é no desenvolvimento, não é? Onde eu vou explicar, vou começar a explicar, se for preciso, se for, por exemplo, uma aula de vetor, não é? Vou começar a falar de segmentos, de outras coisas mais, não é? Vou definir segmento. Então, é em desenvolvimento onde se faz tudo. Trigonometria, a mesma coisa, né? Vou explicar quais são as relações, não é? Entre as partes de um triângulo retângulo. Então, é no desenvolvimento onde o professor faz toda uma explanação, faz todo o desenvolvimento, é mesmo essa palavra, não é, daquilo que ele já introduziu, do tema que ele já introduziu. E também outra coisa que eu queria falar aqui, na pré-primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, até nona, não é? Aí, depois dele motivar, ele introduz o tema e desenvolve. Mas, na décima, não é? 11ª, 12ª, 13ª, o professor, ao introduzir o tema, ele também já está a desenvolver, porque nessas classes mais avançadas, não é? A motivação é praticamente a introdução. Então, ele ao introduzir o tema, por exemplo, na aula de monômios, por exemplo, na 10ª, 11ª, 12ª, 13ª aula de monômios, aí ele pode perguntar na motivação o que é um monômio. Porque o aluno já sabe, já deu em outras classes, então ele pode perguntar o que é um monômio. E o aluno, se responder bem, então ele concorda ou discorda. Se responder mal, ele discorda. Se responder bem, ele concorda. E então aí ele introduz o tema e vai já também explicar o que é um monômio. Então, na 11ª, 12ª, 13ª, a introdução anda acompanhada do desenvolvimento. O professor, na introdução, ou melhor, o professor na motivação já faz a introdução do tema, já pergunta o que é um monômio.
não é? Então o aluno já explica, porque ele já falou, também na aula de geometria, ele já sabe o que são figuras geométricas, então ele faz apenas uma introdução acompanhada do desenvolvimento. A introdução na 10ª, 11ª, 12ª, 13ª é acompanhado com o desenvolvimento. Tá tudo junto. Por isso é que na 10ª, 11ª, 12ª, 13ª faz-se já uma planificação em que o desenvolvimento tem aí, por exemplo, 35 minutos, já com a introdução, tá? Então, o desenvolvimento também não precisa ser especificamente 30 minutos. Os desenvolvimentos são 30 minutos, mas não precisa ser especificamente 30 minutos. Eu posso fazer o desenvolvimento em 25 minutos. Posso fazer em 20 minutos. Vai me dar mais tempo, não é? Vai me restar mais tempo para fazer a consolidação. Se eu fizer o desenvolvimento em 20 minutos, me resta mais 25 minutos para fazer a consolidação e consolido melhor. Mas o desenvolvimento tem 30 minutos. O desenvolvimento de uma aula tem 30 minutos, não é? É a regra. Mas eu posso dar o desenvolvimento em 25 minutos. Eu posso desenvolver a matéria em 25 minutos. Eu posso desenvolver a matéria em 20 minutos, não é? Depende muito se a matéria tiver se for uma matéria muito ampla, muito abrangente, então eu posso desenvolver a matéria em... Depende muito, não tem o professor é que sabe durante a aula, né, como é que ele vai fazer para desenvolver a matéria. Depende de como ele vai planificar. São 30 minutos o desenvolvimento, mas eu posso mudar para 20, 25 minutos, depende muito, tá? Na aula, você planifica de um jeito, mas na prática, lá no terreno, é que você vê, não é, quais são os minutos que você vai fazer, tá? Então, é no desenvolvimento onde se faz toda a explanação da matéria, faz toda a explicação da matéria, os alunos prestam atenção e depois o professor dita algo, não é, para ficar registrado nos cadernos. Então, é isso. Falamos então do desenvolvimento, tá? No próximo vídeo eu vou falar da consolidação. A consolidação é a parte em que o professor dá exercícios, não é? Para ver se o aluno percebeu, não é? E no final do desenvolvimento, depois do professor desenvolver a matéria também, o professor pode explicar aos alunos, existe alguma dúvida? Há dúvidas? Entenderam a matéria? Existe dúvida? Então aí também no desenvolvimento é onde o aluno vai dizer se tem dúvida e o professor vai ter que tirar dúvida aí também no desenvolvimento. Não pode passar com a dúvida para o exercício. Então o professor tira a dúvida aí no desenvolvimento, depois de tirar a dúvida, então o professor passa para os exercícios, tá? Então essa é a parte do desenvolvimento, tá? Espero que tenham gostado. Não posso falar muito, senão o vídeo fica muito longo. Espero que tenham gostado. Acredito que falei tudo. E não se esqueçam então, ajudem o canal, não é? Subscrevam-se, dá um like, compartilhem, tá? Ok, muito obrigado.